homem de personalidade intrigante, andou sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, mas não conseguindo entender como era possível tal façanha, afundou diante de seu mestre. Estamos falando de Simão, apelidado Pedro, o discípulo mais dinâmico dos 12. A personalidade deste herói da fé nos impressiona ao ponto de incitar-nos a uma análise neuropsicológica do comportamento dele para identificar qual transtorno psicossocial o afetava. Nesta análise apresentaremos 11 evidências atestando que Simão Pedro era portador da síndrome de Asperger segundo a psiquiatria. Esse transtorno psiquiátrico corresponde ao temperamento melancólico de acordo com a psicologia. Logo, esse conteúdo é útil para estudantes de psicologia e psiquiatria quanto para os cristãos em geral. Sem delongas, primeira característica: perguntar demais e ser corrigido inúmeras vezes. Simão expressava o que tinha na mente com uma franqueza no falar, que também agrada a muitos. Depois de Jesus ter amaldiçoado certa figueira, foi Pedro quem trouxe à atenção a eficácia da maldição de Jesus. Rabi, eis que se secou a figueira que amaldiçoaste. Marcos capítulo 11, 21. E é preciso dizer que, vez após vez, ele falava de modo incisivo. No entanto, pode-se ver que as expressões de Pedro basicamente se originavam de vivo interesse e reflexão. Veja a curiosidade dele em outra ocasião. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? Lucas capítulo 12, 41. Portanto, a logomania foi a primeira característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Segunda característica: antissociável. É a pessoa que prefere fazer suas atividades do que ter interações sociais. Após a primeira pesca milagrosa, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas capítulo 15, 8. O receio de interagir com estrangeiros recém-convertidos ao cristianismo o levou a distanciar-se dos cristãos da Galácia. Esta atitude induziu o apóstolo Paulo a censurar fortemente Pedro, pelo visto diante da congregação inteira onde isto aconteceu. Gálatas capítulo 2, 11 ao 14. Portanto, antissociável foi a segunda característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Terceira característica: vingativo ou que não consegue perdoar uma ofensa mais do que 3 vezes. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes serei ofendido, e eu hei de perdoar? Até 7. Jesus respondeu-lhe: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, 21 ao 22. Portanto, inflexível foi a terceira característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Quarta característica: indivíduo racional. Ou seja, entende tudo literalmente. Ao ver Jesus andando sobre o mar da Galileia, Simão desejou ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas também. Porém, este discípulo afundou. Ele entendeu que deveria pisar sobre algo sólido. Mas Jesus apenas fluía sobre a água, projetando-se para frente. Mateus capítulo 14, 26 ao 33. Pedro pode não ter tido formação em filosofia ou direito, mas era homem inteligente e pensador. Veja que o encontramos repetidas vezes fazendo perguntas significativas. Isso requer a faculdade de raciocínio. Assim, em certa ocasião, quando Jesus usou uma parábola, Pedro pediu que Jesus lhes esclarecesse a ilustração. Mateus capítulo 15 versículo 15. Portanto, racional foi a quarta característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Quinta característica: lealdade. O Evangelho de João relata o episódio ocorrido por ocasião da prisão de Jesus. Então o Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do escravo era Malco. João capítulo 18, 10. Portanto, lealdade foi a quinta característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Sexta característica: pessimista. Disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus,
que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Lucas capítulo 18, 28 ao 30. Portanto, pessimista foi a sexta característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Sétima característica: honestidade. Numa certa ocasião, quando entravam em Cafarnaum, os cobradores de pedágio perguntaram a Pedro se Jesus não pagaria as dracmas. Pedro, sabendo que Jesus não tinha condições de efetuar tal pagamento, afirmou que sim. Jesus ajudou-o gentilmente a dar-se conta da necessidade de pensar com mais cuidado antes de falar. Mateus capítulo 17, 24 ao 27. Portanto, honestidade foi a sétima característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Oitava característica: ingenuidade. Numa certa ocasião, Pedro afirmou que jamais abandonaria o mestre. Simão não suspeitava que havia uma conspiração no mundo espiritual contra ele. Disse-lhe Jesus: Eis que Satanás pediu para peneirar-te como trigo. Lucas capítulo 22, 31 ao 34. Em outra ocasião, Pedro não percebeu que estava diante de seres espirituais e fez uma proposta absurda. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mateus capítulo 17, 4. Portanto, ingenuidade foi a oitava característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Nona característica: resistência a mudanças. Seu lado analítico faz com que apure com cuidado as consequências de experimentar uma nova situação. Em outra ocasião, Pedro estava com fome e viu inúmeros répteis diante de si. Uma voz lhe disse: Levanta-te, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum. Nunca comi coisa imunda. Atos capítulo 10, 11 ao 16. Portanto, indiferença foi a nona característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Décima característica: crítico. Certa vez, Jesus sentiu a perda de força, por meio da qual certa mulher foi curada. Por isso, Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Espantado, Pedro respondeu-lhe dizendo: Mestre, as multidões te rodeiam e apertam. Mas Jesus corrigiu Pedro, dizendo-lhe: Na realidade, eu sei de que estou falando. Daí, a mulher se deu a conhecer, após o que Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te curou, vá em paz. Lucas capítulo 8, 43 ao 48. Em outra ocasião, Jesus começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. Isso dizia abertamente. Ao que Pedro, chamando Jesus à parte, começou a criticá-lo. Marcos capítulo 8, 32 ao 33. Portanto, crítico foi a décima característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. 11ª característica: perfeccionista. Enfim, a questão que mais intriga a todos nós é o fato de que Simão Pedro escrevera 2 cartas destinadas aos cristãos espalhados pela Ásia Menor. Ele escreveu: Amados, já é esta a 2ª carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1. Esta é a maior evidência de que ele não era analfabeto. Na primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 2, ele afirmou que os cristãos foram eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência. Esta é sem dúvida alguma a afirmação de maior complexidade teológica da Bíblia, pois poucos palestrantes ousam explicá-la. Por ocasião da última ceia, Jesus se dispôs a lavar os pés dos discípulos. Pedro impôs uma condição: que as mãos e a cabeça também fossem lavadas. Percebe-se nestes detalhes o perfeccionismo deste discípulo. Portanto, perfeccionista foi a 11ª característica de um autista ou melancólico observada em Pedro. Simão recebeu o apelido de Pedro por ser de caráter obstinado. Sem dúvida alguma, ele era um diamante duro de ser lapidado. Enfim, se você não é cristão e desconhecia as fraquezas dos santos, saiba que há mais personagens intrigantes na Bíblia.